Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin acelerando, dominância caindo, altcoins se recuperando. Estamos diante de um movimento extremamente importante que eu quero discutir com você neste vídeo. O que podemos esperar para os próximos dias? É justamente isso que eu quero te apresentar, além de analisar diversos ativos que você pediu nos últimos vídeos. Eu vou te mostrar tudo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Vamos começar com o Bitcoin, que está diante dos 116 mil dólares. O que apresentamos ontem? Precisamos de um pivô de alta para que o mercado comece a ter o sentimento bullish novamente, para que a gente comece a flertar com o rompimento. Pois bem, tivemos um movimento no gráfico de 12 horas e estamos vendo uma leve rejeição, teste desta faixa que foi rompida e que aumenta a probabilidade de buscar este alvo, que é os 119 mil dólares, que é a faixa de Fibonacci. Vamos mostrar do topo ao fundo, que tínhamos apresentado nos últimos dias, topo ao fundo 618 de Fibonacci, que é uma faixa que, se for rompida, aumentará e muito a probabilidade do mercado fazer este movimento e renovar máximas. Lembrando que precisamos fechar hoje às 21 horas, horário de Brasília, acima de 116 mil dólares, de preferência acima de 116. Fechamos acima de 116, enfrentaremos este desafio no curto prazo, posteriormente este desafio. Fechamos acima de todos esses desafios, muito provavelmente teremos um fundo ascendente, para aí sim enfrentar o topo histórico. Isso no curto prazo, sem esquecer que, se o mercado simplesmente não conseguir romper, seria natural buscarmos faixas inferiores. Mudou alguma coisa do dia de ontem? Não, não mudamos a nossa visão nem do dia de ontem, nem no começo da semana. Curto prazo está em aberto, fizemos compras nesta área e estamos acompanhando neste exato momento. E no macro? O macro não tem nem o que falar, né? O macro está muito bem, obrigado. Tá aqui, ó. Olha o macro. Resistência, 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 rompida, suporte e agora a gente segue com uma aceleração. Leve por enquanto, sim, mas ainda assim com uma aceleração no gráfico, devo lembrá-lo, gráfico semanal. Mercado super saudável até segunda ordem. Não tem indicação de topo nem nada do gênero. Perfeito. Curto prazo temos os desafios. Vamos acompanhar o fechamento. Macro segue bullish. Dominância segue em tendência de baixa com um padrão que é característico de uma bandeira de baixa, ou seja, temos com a maior probabilidade a busca por faixas inferiores. Uma vez que a gente tiver o rompimento, vamos colocar tudo em verde, uma vez que tivermos o rompimento dessas faixas inferiores, principalmente da faixa de 60%. Isso confirmará a bandeira de baixa na dominância e trará uma força muito maior para as altcoins. Este movimento muito provavelmente irá acontecer junto com o movimento do Ethereum, ativo que a gente vai analisar. Vamos analisar, obviamente que vamos analisar Ethereum. Quero colocar no gráfico de 2 semanas, fica mais claro para que você enxergue. Gráfico de 2 semanas, voltamos, principalmente com essa aceleração do dia de hoje, voltamos a flertar com as faixas de resistência. Tendo o rompimento, muito provavelmente este gráfico terá uma queda. E se isso for combinado com o movimento de alta do Bitcoin, veremos uma propensão ao risco. Ou seja, as altcoins tenderão a se beneficiar.
As altcoins tendem a se beneficiar e muito se o Ethereum romper esta faixa de resistência, 4.000, 4.100 dólares. Isso vai nos levar a caminhar para os topos e, quiçá, romper os topos históricos no Ethereum, que será o início da fase 2 do mercado cripto, quando as altcoins começam a se beneficiar, de fato. Estamos diante de algo importantíssimo, mas ainda precisamos sim vencer certos desafios no curto prazo. Isso quer dizer que você não deva comprar? Isso quer dizer que você não deva se posicionar? Claro que não. Nós temos vários ativos que estão em pontos interessantes. E é isso que a gente vai discutir. Mas antes, eu já peço a você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Peço também que você já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperte o like, caso este vídeo esteja fazendo sentido para você. Convido também você a participar do nosso grupo geral do Telegram. Grupo geral do Telegram, segundo o link da descrição. Tem insights, análises, informações muito importantes que a gente entrega diariamente de forma gratuita. Agora, quer investir em mais conhecimento? Quer ter acesso a metodologias, estratégias, planos de investimento, planos de desinvestimento, ou seja, planos de venda? É muito importante vender. Quer ter acesso a todo o meu portfólio, as minhas operações? Quer ter diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo, que faz com que você possa discutir o seu portfólio, a sua estratégia. Podemos discutir estratégias em geral. O nosso trabalho é uma mentoria, principalmente porque você tem um contato 1 para 1 comigo. Mas o que eu estou lhe apresentando? O que eu estou lhe convidando a conhecer? O Grupo Prêmio e o Grupo do Desafio, que são 2 grupos fechados, onde nós entregamos os nossos programas de conhecimento e o meu suporte 1 para 1. Eu sempre faço reajustes em agosto, e este ano não será diferente, mas a gente vai segurar os valores até o domingo de Dia dos Pais, para que você possa aproveitar, caso isso faça sentido. Se você quiser mais informações, quiser saber valores, quiser saber exatamente o que a gente entrega, clica no primeiro link da descrição, vai abrir um chat no Telegram, será o nosso chat oficial, basta você enviar um oi e o time te responderá nesse chat, te informando sobre tudo e tirando as suas dúvidas. Inclusive, muitas das vezes sou eu que tiro as dúvidas, porque eu faço questão de conversar com quem me acompanha e quem se interessa nos nossos programas. Esperamos o seu contato. Perfeito! Passamos todos os informes, estamos de olho no Bitcoin, estamos de olho no macro, estamos de olho na dominância, que segue enfraquecida, pelo menos nestes 2 últimos dias. O Ethereum segue ultra forte e o que a gente tem que olhar? Pontos de compra. É isso que a gente vai discutir. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, e te trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Toda vez que você opta por altcoins e não pelo Bitcoin, você se coloca em um risco muito mais elevado. Então esteja consciente, é necessário que você tenha um equilíbrio muito claro e muito consciente em o seu portfólio. Não coloque todo o seu dinheiro em ativos de altíssimo risco se você não entende o risco justamente que você está colocando o seu capital. Perfeito? É de extrema importância que você entenda isso. Vou comprar Ethereum? Eu acho perigoso do ponto de vista gráfico, gatilho gráfico. Não se compra em resistência. Ah, Luan, é resistência? Resistência, 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 resistência. Como a gente já vem apresentando, temos 2 possibilidades para quem quer comprar, com base em gatilho gráfico, rompimento e teste. Você compra depois do rompimento e teste, ou você aguarda um pullback. Pode acontecer ou não. Pullback, vamos olhar,
temos fundo, último fundo ascendente, topo, faixas de retração estão em 3.250 a 2.800. Gatilho gráfico só faz sentido em um cenário ou outro. Seguindo, a da Cardano está melhor? Está em um ponto mais interessante? Na minha humilde opinião, sim, está em um ponto mais interessante, uma vez que não está em uma resistência, nem perto dos topos, teve a sua aceleração, teve toda a sua correção. Vimos uma correção, se a gente traçar deste fundo a este topo, que colocou o preço de ADA Cardano entre, vamos lá, para investimento, tá? Entre 618 e 786. Vimos uma aceleração de curto prazo com o rompimento de uma linha de tendência de baixa, o que anteriormente trouxe acelerações, como você pode verificar aqui. Vamos até deixar aqui mais claro. LTB rompida, aceleração. LTB rompida, aceleração. LTB rompida, aceleração em potencial? Sim, em potencial sim. É uma garantia, é uma certeza, pode colocar todo o seu dinheiro que vai ficar rico? Não, obviamente que não é assim que funciona. Nós trabalhamos com probabilidades e a gente tem que entender os riscos envolvidos. E neste ponto, o ativo teve a sua aceleração, corrigiu e está dentro das faixas de Fibonacci. Faixas para o perfil agressivo, 0,382, ou seja, 0,77 a 0,67 é faixa de buy zone para a ADA Cardano. Seguindo, vamos para o nosso amado KSM. Muita gente estava preocupada com KSM. Por quê? KSM teve uma deslistagem ou uma... como é que eu posso dizer? Não é necessariamente uma deslistagem. Ela não vai ser mais suportada pela USDT. Você não vai poder mais transferir USDTs usando a rede de Kusama. Muitos entenderam que isso era algo ruim. Na verdade, isso não é necessariamente algo ruim. Ele não vai ter um impacto tão direto no projeto em si, embora as receitas tenham algum impacto. Mas ao longo desses últimos anos, os investidores têm utilizado cada vez menos KSM para fazer as transações. Então estão usando muito menos a rede de Kusama para fazer as transações. Tá? Então, de forma bem direta, o projeto em si não está sofrendo nada novo e nem é algo novo que prejudique o projeto em si. Tá? Muitos me perguntaram, então fiz questão de responder. Estou dando uma olhada numa linha aqui. É uma linha de tendência de baixa que faz sentido. Tá? É bem macro, mas faz sentido. O que nós temos aqui? Uma cunha descendente gigantesca. Pode romper para cima? Poderia romper para cima. É um padrão que normalmente rompe para cima. Em um tempo gráfico tão grande, poderia fazer sentido? Poderia fazer sentido. O que está me chamando mais atenção é este tipo de sustentação. Perda dos fundos sem continuidade também, muitas das vezes. A gente perde, a gente tem um fundo, a gente perde esse fundo sem continuidade. Perdeu o fundo anterior, sem continuidade. Perdeu o fundo anterior, sem continuidade. Perdeu o fundo anterior. Não tivemos a continuidade e agora a gente forma o que pode ser um ombro cabeça a ombro no gráfico de 2 semanas com um fundo ascendente. Este é um momento importante para KSM, para o caso de romper estes pontos aqui. Muito provavelmente, este ponto de 22 dólares, que nos levaria a romper esta linha de tendência de baixa e marcaria este ombro cabeça a ombro inverso. Feio, muito feio, mas ainda assim usual. Teríamos um rompimento importante e isso poderia nos levar a uma aceleração, pelo menos inicial, até esses pontos, se tivermos os rompimentos. Diante desta informação, você pode considerar, se você tem um perfil mais agressivo, ou seja, você vai comprar muito perto desses fundos, considerando que teremos um ombro do lado direito,
padrão de ombro, cabeça, ombro inverso, padrão de reversão de tendência. Este poderia ser um ponto de buy zone, para quem tem, obviamente, uma visão bullish para KSM e tem um perfil agressivo. Já o conservador poderia aguardar este rompimento, seria o rompimento e a confirmação do padrão de ombro, cabeça, ombro inverso. Então, teríamos o rompimento desta linha de tendência de baixa, linha histórica de 4 anos, e teríamos um pivô de alta com a confirmação do ombro, cabeça, ombro. Compras seriam feitas nesta área, entre 21 e 18 dólares e 50. Você pode avaliar qual é o seu perfil e se faz sentido para você. Vamos atualizar rapidamente. O Bitcoin segue muito, muito forte neste momento. Interessante. ENJ. Não é tão interessante assim este padrão de ENJ. Deixa eu traçar. Não puxei aqui, peraí. Não é tão interessante, tá? Porque a gente não tem, a gente tem até algo um pouco problemático para a ENJ. Temos uma cunha descendente, você vê que é bem clara, topo, 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 resistência. Marcamos suporte, poderíamos até ajustar aqui, tá? Então tivemos fundo, fundo, perda dos fundos sem continuidade, perda dos fundos sem continuidade. Aqui tinha muita cara de perda dos fundos sem continuidade, o mercado marcou uma queda livre. Teve queda, rejeição, tentou recuperar algumas vezes e não conseguiu. Veio buscar justamente a faixa inferior. 2 cenários. Você vai buscar comprar ENJ se tiver um perfil ultra bullish e um perfil ultra agressivo. Você vai buscar comprar muito perto de 0,050. Tá? 0,057 é uma compra válida para esse perfil? É. Um DCA nesta área, considerando o fundo máximo em 0,32. Você teria, sim, um potencial de upside muito bacana, mas seria um risco demasiado. Já o perfil um pouco mais conservador olharia para pelo menos este movimento aqui e compraria aqui, no pós-rompimento da linha de tendência de baixa. Poxa, mas está muito longe. Eu entendo que está muito longe, mas é este ponto aqui que aumenta a probabilidade de você ter uma continuidade de alta. No momento atual, nós não temos uma probabilidade elevada de alta. Nós temos um risco e retorno favorável, caso ENJ tenha uma valorização. Mas, para que você tenha a probabilidade ao seu favor de forma brutal, você precisa aguardar um rompimento desta área, ou seja, de 0,20, e quem sabe um reteste em 0,15. Poxa, Lão, mas a gente tem que triplicar o valor para aí sim eu ter um pullback e uma correção para abrir uma oportunidade de compra. Se você tiver com um perfil conservador e estiver aguardando as probabilidades muito mais a seu favor, a favor da alta, sim, é o caso. Não tem choro nem vela. Até me perguntaram, poxa, como é que comprar mais elevado, num ponto mais elevado, pode ser conservador? Eu entendo que cair é algo que me traz um risco-retorno melhor, ou seja, é muito melhor. Melhor não quer dizer que seja mais conservador. Pode ser melhor do ponto de vista do risco-retorno, mas o risco ainda existe. Quando você está buscando um pouco mais de segurança, com a base gráfica, você tem que sempre aguardar um pivô. Ou seja, estamos em uma tendência de baixa. Você sempre vai ter que aguardar um pivô de alta, um movimento de quebra dessa tendência de baixa, para aí sim você comprar em uma retração, ou até num rompimento. Mas o melhor ponto, se você tem um perfil de risco, vamos dizer num canal de baixa, é justamente neste ponto. Se tiver aproximação de um suporte, então a perda do suporte, isso aqui pode ser extremamente
pertinente, muito interessante, mas não é conservador. Aqui é agressivo, aqui é conservador. Quando você tem o rompimento do padrão e forma um fundo ascendente. Formou o fundo ascendente? Aí tudo bem, a gente está falando a língua do conservador. Perfeito? FET. Eu tinha analisado o FET recentemente, até peço desculpas, coloquei aqui na leitura, a minha visão é a mesma. Não compraria FET nem num perfil agressivo. Por quê? Porque a gente está numa resistência, não tem o que discutir. Para mim tem que romper 0,90 para abrir espaço para compras em um reteste. LDO vem trabalhando de uma forma interessante, em um canal de baixa, mostrou fraqueza brutal lá em meados de março, teve uma recuperação, formou um fundo duplo. Esta é uma área que pode ser considerada de compra para o perfil agressivo, porque nós estamos sustentando este que foi um suporte muito importante. Stop, pontos de saída 0,60. Estamos falando de 40% de risco nessa operação, seja de trade ou de compra. Agora, falando em conservadorismo, não tenho o que discutir. Eu não tenho como falar para você que este ponto seja conservador, quando não é. É este ponto aqui, pós-rompimento de 1,40, que abriria um cenário para o conservador. Optimismo. Aqui é agressivo, tá? Mesmo padrão, agressivo nessas áreas, stop abaixo de 0,46. Conservador, sendo extremamente sincero, é pós-rompimento aqui, tá? Você tem que avaliar. Pós-rompimento de 1,15. A XBT está em um padrão muito parecido com o padrão de equilíbrio. Fez fundo, topo, fundo ascendente, topo descendente. Estava trabalhando em um fundo ascendente. No semanal, a gente vê que ele praticamente formou um fundo duplo aqui. Ele deve acelerar para abrir espaço para o conservador ou cair aqui para abrir espaço para o agressivo. Faixas abaixo de 0,10 são interessantes para o agressivo, faixas acima de 0,22 para o conservador. Nesta área eu compraria se eu tivesse um perfil agressivo e estivesse buscando aumentar a minha posição em AXBT. Aí tudo bem, eu faria um DCA de forma bem cautelosa, usando como base muitas das vezes o movimento do Bitcoin, que é o manda-chuva do mercado. AVAX. Vamos ver, AVAX formou um topo, levemente acima do topo anterior, fez um fundo ascendente. Esta é uma faixa que pode abrir sim compras para o agressivo, entre 22 e 20 dólares, perfil conservador somente acima de 27 dólares. Usual, não vejo absolutamente nada, porque segue numa tendência de baixa, formou topo descendente, segue caindo. Isso aqui pode ser até uma bandeira de baixa, não é interessante para compras. Compras somente acima deste ponto, forma ombro, cabeça, ombro inverso, recupera 0,12, aí tudo bem, aí começa a fazer sentido. Neste momento eu não vejo sentido em comprar, mesmo com perfil agressivo, porque a gente está em tendência de baixa clara. E ZIG. Me pediram ZIG algumas vezes, o ativo está em um Bart Simpson aqui. Qual que é o padrão do Bart Simpson? É o cabelinho e ele pode ter uma correção. Teve uma valorização muito grande, não tem um padrão claro aqui, a gente tem um padrão de acumulação. Sim, é um padrão de acumulação acima do topo. Tá? Então você vê que ele está sustentando. Se ainda assim você quiser comprar depois de uma valorização, vamos lá, vamos calcular a valorização que nós tivemos. Uma valorização de 3.000%, vamos falar 3.800%, se você tiver uma visão bullish ainda para o projeto, que está com um volume de negociação, tem os picos, mas não consegue, você vê que tem picos de volume de compra, mas ainda assim a gente não consegue sustentar, ele cai de novo, tenta mais uma vez, tem volumes de venda também mais elevados. Se ainda assim você quiser comprar porque você tem uma visão bullish,
eu usaria este fundo aqui, 0058, como ponto de saída. Tá? Então, ponto de saída é 0058. Quero comprar, DCA aqui pode fazer sentido. 0058 ponto de saída. O cara que quer ter um pouquinho mais de probabilidade de ter sucesso e continuidade de alta, deve aguardar pelo menos o rompimento deste topo aqui, ó. Topo em 0,1369. Teve o rompimento 0,1369, voltou a corrigir. Conservador, perfil conservador naquelas, tá? Porque nenhum conservador vai comprar um ativo que subiu 35 vezes e está se mantendo no topo. O que não é ruim, tá? Mas não vai comprar ainda mais neste período de 1 ano e meio de acumulação. Mas quer ter maior probabilidade de buscar novas altas, tem que fechar acima de 0,1350, voltar para testar e sim abrir espaço para compras. Perfeito? Maravilha! Vamos acompanhar esse Bitcoin aí que está tentando se animar, tentando romper as faixas de resistência. E vamos monitorar a dominância, juntamente, é claro, com o termômetro do risco que é o Ethereum. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.